Natal, a verdadeira história. Nascimento de Jesus, parte 2. Evangelho de Tiago, capítulo 20 a capítulo 34. Capítulo 20. As perguntas de Cornélio sobre o Messias. José disse ao centurião Cornélio: Senhor do grande imperador, que posso eu, pobre homem, oferecer-te em troca da tua grande amizade? Que poderei oferecer-te nesta caverna úmida? Como poderei divertir-te de acordo com a tua alta posição? Eis que aqui na carroça estão todos os meus bens, alguns dos quais trouxe comigo de Nazaré, mas outros são presentes dos pastores daqui. Se você consegue desfrutar algo daquilo, que cada bocado que você puser na boca seja 1000 vezes abençoado. Mas Cornélio disse: Bom homem, não te preocupes comigo, pois aqui está a minha ama, que cuidará da cozinha, e todos nós teremos o suficiente para uma moeda insignificante adornada com a cabeça do imperador. O capitão deu uma moeda de ouro à parteira e disse-lhe para providenciar um bom almoço e jantar, e assim que a mãe da criança pudesse uma habitação melhor. Mas José disse a Cornélio: Amigo maravilhoso, eu imploro, por favor, não incorra em nenhuma despesa ou esforço em nosso nome, pois para os poucos dias que passaremos aqui, já estamos, graças ao Senhor, Deus de Israel, bem providos. E o centurião disse: Bom é bom, mas melhor é melhor. Faça-se então e deixe-me também trazer um sacrifício de alegria ao vosso Deus, pois eu honro todos os deuses das nações. Assim também eu honrarei o teu, pois ele me agrada desde que vi o seu templo em Jerusalém. Ele deve ser um Deus de grande sabedoria, para que você tenha aprendido tantas habilidades dele. Mas José disse: Oh amigo, se me fosse possível convencer-te da singularidade do nosso Deus, como eu o faria de bom grado para o seu bem-estar eterno. Mas eu sou apenas um homem fraco e não sou capaz de fazer isso. Mas procura qualquer um dos nossos livros e lê-os, uma vez que és tão bem versado na nossa língua, e encontrarás lá coisas que te surpreenderão ao máximo. E Cornélio disse: Bom homem, já fiz o que me aconselhaste e de facto encontrei nele coisas espantosas. Mas entre outras coisas, encontrei também uma profecia em que o novo rei é prometido aos judeus para sempre. Diz-me, sabes de acordo com a interpretação de tal profecia, quando esse rei virá e de onde? José ficou um pouco envergonhado e respondeu: Ele virá do céu como o Filho de Deus que vive eternamente. E o seu reino não será deste mundo, mas do mundo do Espírito e da verdade. E Cornélio disse: Bem, eu percebo-te, mas também li que esse rei vai nascer de uma virgem num estábulo perto desta cidade. Então como é que se há de entender isto? Mas José disse: Ó bom homem, tens os sentidos apurados. Não te posso dizer mais nada, senão isto. Vai ver a donzela com o recém-nascido. Aí encontrarás o que queres encontrar. E Cornélio foi ver a virgem, com um menino com olhos perspicazes, a fim de descobrir dela e no menino o futuro rei dos judeus. Por isso, perguntou também a Maria como é que ela tinha concebido tão cedo. Mas Maria respondeu: Homem justo, assim como vive o meu Deus, assim também eu nunca conheci homem algum.
Ora, há cerca de 3/4 de ano, veio ter comigo um mensageiro do Senhor e disse-me, em poucas palavras, que eu havia de conceber pelo Espírito de Deus. E assim aconteceu. Concebi sem nunca ter conhecido um homem, e eis aqui, diante de vós, o fruto da maravilhosa promessa. Mas Deus é minha testemunha de que tudo isto aconteceu. Cornélio voltou-se para as duas irmãs e perguntou-lhes: O que é que vocês acham desta história? Será isto um belo engano deste velho? Um bom pretexto para pessoas cegas e supersticiosas escaparem da punição legal sob tais circunstâncias? Porque eu sei que os judeus estabeleceram a pena da morte para esses casos. Mas se tiver algo de verdade nisso, o que seria ainda pior do que no primeiro caso, porque a lei do imperador teria de ser aplicada de maneira mais rigorosa, que quer que todos os agitadores sejam cortados pela raiz? Diz a verdade, para que eu saiba como me sinto em relação a esta família estranha. Mas Salomé disse: Ouve-me, Cornélio, peço-te com toda a tua autoridade imperial. Não haverá necessidade de você tomar medidas sérias em relação a esta família pobre, mas infinitamente rica. Pois podes acreditar em mim, porque defendo de cabeça erguida a verdade. Esta família tem todos os poderes do céu à sua disposição, como o seu braço a você. Disso estou verdadeiramente convencido. Aqui, Cornélio ficou ainda mais espantado e perguntou a Salomé: Até os deuses santos de Roma, os heróis de Roma, armas e poder invencível? Ó Salomé, de que estás a falar? Mas Salomé disse: Sim, como disseste, assim é. Estou plenamente convencida disso. Mas se não acreditas, vai lá fora e olha para o sol. Hoje já está a brilhar às 4 horas, e eis que ainda está no Oriente e não se atreve a avançar. Cornélio saiu, olhou para o sol e quando regressou disse, espantado: Tens razão, se o assunto está relacionado com esta família. Portanto, aqui deve estar Zeus, o mais poderoso de todos os deuses, e parece que o tempo de Deucalião e Pirra voltou a acontecer. Mas se for esse o caso, então devo relatar tal evento a Roma imediatamente. A estas palavras apareceram 2 anjos poderosos, com os seus rostos a brilhar como o sol e as suas roupas como um relâmpago, e disseram: Cornélio, fique em silêncio mesmo contra si próprio, sobre o que viu, ou você e Roma perecerão hoje. Aqui, Cornélio foi tomado por um grande medo. Os 2 anjos desapareceram, mas ele foi ter com José e disse: Ó homem, aqui está muito mais do que um futuro rei dos judeus. Aqui está aquele que tem o céu e o inferno às suas ordens. Por isso, deixa-me sair daqui, pois não sou digno de estar tão perto de Deus. Capítulo 21. O livre-arbítrio do homem. Conselhos a Cornélio. E José, espantado com esta afirmação de Cornélio, disse-lhe: Quão grande este milagre é em si mesmo, não te conseguiria dizer. Mas que por trás dele há coisas grandes e poderosas, podes acreditar em mim. Pois todos os poderes dos céus eternos de Deus não se moveriam assim, por causa de coisas pequenas. Por isso, nenhum homem está inibido no seu livre-arbítrio e pode fazer o que quiser, pois foi isso que entendi dos mandamentos dados a você pelos 2 anjos do Senhor. Pois eis que o Senhor poderia, com a sua omnipotência, vincular a nossa vontade nesta ocasião, tal como vincula a vontade dos animais, e nós teríamos então de agir de acordo com a sua vontade. Mas ele não faz isso.
Em vez disso, dá apenas um mandamento livre, do qual podemos ver que podemos livremente querer e fazer por nós mesmos o que é a sua santa vontade. Assim, também tu não estás limitado em nenhum aspecto da tua vida, e podes, portanto, fazer o que quiseres. Se quiseres ser o meu hóspede hoje, fica, mas se não quiseres ou não te atreveres, então também tens o mais livre arbítrio. Mas se eu tivesse de te aconselhar, aconselhar-te-ia certamente assim e diria: amigo, fica, pois dificilmente estarás melhor em qualquer parte do mundo do que aqui, sob a proteção visível de todas as potências celestes. E Cornélio disse: sim, homem justo, perante os deuses, e perante o teu Deus, e perante todos os homens. O teu conselho é bom, e eu vou segui-lo e ficar contigo até amanhã. Mas eu irei embora com minha ama por um curto período de tempo, para que eu possa tomar providências, para que todos vocês sejam melhor armazenados, mesmo que apenas aqui, nesta caverna. José respondeu: bom homem, faça como quiser, o Senhor Deus te recompensará um dia. Então o centurião entrou na cidade com a parteira e primeiro mandou anunciar por todas as ruas que naquele dia havia festa. Depois, tomando 30 soldados, deu-lhes roupa de cama, tendas e lenha e ordenou-lhes que levassem tudo para a caverna. A parteira levou comida e bebida em boa quantidade e mandou trazer ainda mais. Quando chegaram à gruta, o centurião mandou logo montar 3 tendas, uma grande para Maria, outra para ele, José e seus filhos, e outra para a parteira e sua irmã. Na tenda de Maria, mandou colocar uma cama fresca e muito macia, e dotou a tenda de outros móveis necessários. Também mobiliou adequadamente as outras tendas, mandou seus servos construírem um fogão com toda a rapidez, colocou lenha nele e fez uma fogueira para aquecer a gruta, onde de resto fazia bastante frio nessa época do ano. Capítulo 22. O novo e eterno sol espiritual. E o nosso Cornélio tomou conta da piedosa família e ficou com ela todo o dia e toda a noite. Mas, à tarde, os pastores vieram outra vez adorar o menino e trouxeram toda a espécie de sacrifícios. Mas quando viram as tendas na cabana e o centurião romano, quiseram fugir com grande medo dele. Porque havia entre eles vários fugitivos da descrição, os quais temiam muito o castigo que se impunha a tais fugitivos. Mas o centurião foi ter com eles e disse-lhes: não tenhais medo de mim, porque agora vou revogar todo o castigo, mas considerai o que deve acontecer de acordo com a vontade do imperador. E assim, vindo amanhã, eu vos descreverei o mais delicado e mais gentil possível. Quando os pastores souberam que Cornélio era um homem tão delicado, perderam a timidez e no dia seguinte todos se deixaram de escrever. Mas, depois da conversa com os pastores, o centurião perguntou a José se o sol nunca mais deixará amanhã. E José respondeu: este sol, que hoje nasceu sobre a terra, nunca deixará. Mas o sol natural continua o seu antigo curso, segundo a vontade do Senhor, e pôr-se-á dentro de algumas horas. José, porém, falava estas coisas profeticamente, sem saber nem compreender o que tinha dito. E o centurião disse a José: que dizes tu aqui?
Eis que não entendi o sentido das tuas palavras. Portanto, fala comigo mais claramente. Respondeu José: virá um tempo em que te aquecerás nos raios sagrados deste sol e te banharás nas águas do seu espírito. Mas não sei que mais dizer-te, nem eu mesmo compreendo o que agora te disse. Mas o tempo te revelará, quando eu já não existir, em toda a plenitude da verdade eterna. E o centurião não perguntou mais nada a José, mas guardou no coração estas profundas palavras. No dia seguinte, porém, o centurião saudou toda a família e garantiu-lhes que cuidaria deles enquanto ali permanecessem e que os guardaria no coração para o resto da vida. Então, indo para o seu trabalho, deu novamente uma moeda à parteira para que cuidasse da família. Mas José disse a seus filhos, quando o centurião já tinha partido: Filhos, como é possível que um gentio seja melhor do que muitos judeus? Será que cabem aqui as palavras de Isaías, quando diz: Eis que os meus servos gritarão de alegria, mas vós gritareis de tristeza e chorareis de dor? Os filhos de José responderam: Sim, pai, esta passagem é explicada e entendida aqui em sua plenitude. Capítulo 23. Partida para Jerusalém para a apresentação de Jesus no templo. José ficou 6 dias na caverna e era visitado todos os dias por Cornélio, que tinha muito cuidado para que nada acontecesse àquela família. Mas no 6º dia, de manhã, cedo, veio um anjo ter com José e disse-lhe: Arranja um par de rolas e parte daqui para Jerusalém no 8º dia. Maria sacrificará as rolas segundo a lei, e o menino será circuncidado e receberá o nome que foi indicado a ti e a Maria. Mas depois da circuncisão, voltai para cá e ficai aqui, até que eu vos diga quando e para onde haveis de partir. Tu, José, vais preparar-te para partir mais cedo, mas devo dizer-te que não sairás daqui nem por um instante, até que seja vontade daquele que está contigo na gruta. Depois destas palavras, um anjo desapareceu e José foi ter com Maria e contou-lhe. Mas Maria disse a José: Eis que eu sou sempre a serva do Senhor e faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas hoje tive um sonho, e nesse sonho se cumpriu tudo o que agora me disseste. Portanto, preocupa-te somente com o par de pombas, e no 8º dia, certamente irei contigo à cidade do Senhor. Mas logo depois dessa aparição, o centurião veio novamente para uma visita matinal, e José imediatamente lhe disse porque teria de ir a Jerusalém no 8º dia. E o centurião imediatamente ofereceu a José todas as suas oportunidades e quis conduzir-lhe até Jerusalém. José, porém, agradeceu-lhe pela sua maravilhosa benevolência e disse: Eis que esta é a vontade do meu Deus e Senhor, que eu vá para Jerusalém assim como aqui cheguei. E assim farei esta pequena viagem para que o Senhor não me castigue pela minha desobediência. Mas se me quiseres fazer um favor, arranja-me 2 rolas para sacrificar no templo e cuide desta morada para mim. Porque ao 9º dia virei aqui outra vez e habitarei aqui todo o tempo que o Senhor me pedir. E Cornélio, prometendo a José que proveria tudo o que fosse necessário
partiu e trouxe para José uma gaiola cheia de rolas, das quais José escolheu as mais belas. Mas depois disso, o centurião voltou aos seus negócios e deixou a gaiola na gruta até à tarde, quando ele mesmo a recolheu. Ora, no 8º dia, quando José tinha partido para Jerusalém, Cornélio mandou pôr um guarda do lado de fora da gruta, o qual não deixava ninguém entrar nem sair, a não ser os 2 filhos mais velhos que José tinha deixado para trás, e Salomé, a quem dava de comer e beber, porque a parteira foi com eles para Jerusalém. Capítulo 24. A circuncisão e nomeação do menino, o piedoso Simeão e o menino Jesus. No 8º dia, à tarde, cerca de 3ª hora, segundo o cálculo atual, o menino foi circuncidado no templo e recebeu o nome de Jesus, que o anjo tinha chamado antes de o menino ser concebido no ventre. Mas como no caso extremo da virginidade comprovada de Maria, o momento da sua purificação também podia ser considerado válido, Maria também foi imediatamente purificada no templo. Por isso, logo após a circuncisão, Maria tomou o menino nos braços e levou-o para o templo, para que ela e José o apresentassem ao Senhor segundo a lei de Moisés. Como está escrito na lei de Deus, todos os primogênitos sejam consagrados ao Senhor. E, portanto, um par de rolas ou um par de pombos jovens deve ser sacrificado. Então Maria sacrificou um par de rolas e colocou-as sobre a mesa e ofrendas, e o sacerdote recebeu o sacrifício e abençoou Maria. Havia também em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era muito piedoso e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, pois estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor tinha dito anteriormente a este homem: não verás a morte do corpo, até que vejas Jesus, o ungido de Deus, o Messias do mundo. Foi por isso que ele foi ao templo por um impulso interior, pois José e Maria ainda estavam no templo com a criança e ainda estavam fazendo tudo o que a lei exigia. Mas quando viu a criança, foi imediatamente ter com os pais e pediu-lhes que o deixassem pegar na criança ao colo por pouco tempo. Mas os pais, mais piedosos, fizeram-no de bom grado ao velho e piedoso homem que conheciam bem. E Simeão tomou a criança nos braços, abraçou-a, louvou a Deus com fervor e por fim disse: Senhor, agora deixa o teu servo partir em paz, como disseste. Porque os meus olhos viram agora o Salvador, prometeste aos pais e aos profetas. Este é aquele que preparaste diante de todas as nações. Uma luz para iluminar os gentios, uma luz para o louvor do teu povo, Israel. Mas José e Maria ficaram admirados com as palavras de Simeão, porque ainda não tinham entendido o que ele tinha dito sobre o menino. Então Simeão devolveu o menino a Maria, abençoou a ambos e disse a Maria: Eis que este é posto para a queda e a ressurreição de muitos em Israel, e para sinal que será contradito. Mas uma espada traspassará a tua alma, de modo que o coração de muitos será revelado. Maria, porém, não entendeu as palavras de Simeão. Contudo,
guardou-as no fundo do coração. José fez o mesmo e louvou e glorificou a Deus poderosamente em seu coração. Capítulo 25. A profetisa Ana. Ora, havia naquele tempo, no templo, uma profetisa, cujo nome era Ana. Era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já de idade avançada e tão piedosa que, quando se uniu a um homem na sua juventude, por amor a Deus, não se revelou a esse homem durante 7 anos e conservou a sua virginidade durante esse tempo. No seu 80º ano de vida, ficou viúva, entrou no templo e nunca mais o deixou. Ali, ela servia somente ao Senhor Deus, orando e jejuando de dia e de noite, por sua própria vontade. Mas nessa ocasião, como já havia 4 anos que ela estava no templo, foi também louvar o Senhor Deus e falou assim a todos os que esperavam o Salvador em Jerusalém, o que o Espírito de Deus lhe deu. Quando acabou as suas palavras proféticas, pediu também um menino e beijou-o, louvando e glorificando a Deus. Depois devolveu o menino a Maria e disse-lhe: Feliz e abençoada és tu, ó Virgem, porque és mãe do meu Senhor. Mas nunca te agrade ser elogiada por isso, pois só o que amamenta no teu peito é digno de ser elogiado, glorificado e adorado por todos nós. Depois dessas palavras, a profetisa voltou, e José e Maria, depois de passarem 3 horas no templo, saíram novamente e procuraram hospedagem com um parente. Mas quando chegaram lá, encontraram a casa fechada, pois o parente estava desta vez também em Belém, segundo a descrição. José, porém, não sabia o que fazer, pois já era noite avançada, como é habitual na estação do dia curto, e quase nenhuma casa estava aberta a essa hora, ainda mais por ser o dia antes de sábado. Estava demasiado frio para passar a noite ao ar livre, porque havia geada nos campos e soprava um vento frio. José andava a pensar e a pedir ao Senhor que o ajudasse a sair desta situação. De repente, um jovem israelita nobre aproximou-se de José e perguntou-lhe: O que fazes na rua tão tarde com a tua bagagem? Não és tu também um israelita e não sabes como usá-la? José, porém, respondeu: Eis que eu sou da tribo de Davi, mas eu estava no templo sacrificando ao Senhor, e de repente a noite veio sobre nós, e agora não consigo encontrar hospedagem, e estou com muito medo por minha esposa e seu filho. Então o jovem israelita disse a José: Vem comigo, alugar-te-ei uma hospedaria por um tostão ou algo do valor equivalente até o dia de amanhã. E José, com Maria, que ia no animal de carga, e seus 3 filhos, seguiram o israelita até uma casa esplendida, e ali se alojaram numa câmara baixa. Capítulo 26. A repreensão do hospedeiro Nicodemos. Mas pela manhã, quando José já se preparava para partir para Belém, veio o jovem israelita e quis exigir o dinheiro do aluguer. Mas quando entrou no quarto, foi imediatamente tomado por um medo tão intenso que não conseguia dizer uma palavra. José, porém, aproximou-se dele e disse: Amigo, eis que o que te parece valer para mim um tostão? Toma isto, pois não tenho dinheiro em meu poder. Então o israelita recuperou um pouco e disse com uma voz trêmula: Homem de Nazaré,
Só agora te reconheço. Tu és José, o carpinteiro, e és o mesmo a quem Maria, a Virgem do Senhor, caiu por sorteio no templo há 9 luas. És a mesma Virgem? Como a guardaste, agora que ela é mãe aos 15 anos? O que é que lhe aconteceu? Verdadeiramente, tu não és o pai, porque homens da tua idade e do teu respeito por Deus, que é reconhecido em todo o Israel, nunca fazem uma coisa destas. Mas tu tens filhos já crescidos, podes garantir a sua inocência? Sempre os vigiaste e observaste todos os seus pensamentos, ações, obras e comportamentos? Mas José respondeu ao jovem e disse: Agora eu também te reconheci. Tu és Nicodemos, um filho de Benjamim da tribo de Levi. Como é que você se propõe a me examinar, se não é sua função fazê-lo? O Senhor examinou-me no lugar santo e no monte da maldição, e justificou-me perante o sumo concílio. Que outra culpa encontrarás em mim e nos meus filhos? Mas vai ao templo e interroga o conselho superior, e ser-te-á dado um testemunho verdadeiro sobre toda a minha casa. Estas palavras penetraram no coração do jovem rico e ele disse: Mas por amor do Senhor, se é assim, diz-me como aconteceu que esta Virgem deu à luz esta maneira. É um milagre ou é natural? Nesta altura, a parteira aproximou-se de Nicodemos e disse: Homem, aqui tens o dinheiro da renda para a hospedaria muito pobre, mas não nos demores mais em vão, pois temos de chegar hoje a Belém. Mas pense no que hoje foi pobremente hospedado em tua casa por um tostão. Na verdade, as vossas salas mais esplêndidas, adornadas com ouro e pedras preciosas, seriam demasiado pobres para a glória de Deus que entrou neste quarto, que só serve para prisioneiros. Vai, porém, e toca no menino, para que caia o véu dos teus olhos e possas ver quem te visitou. Mas eu, como parteira, tenho o antigo direito de permitir que toques na criança. Nicodemos foi e tocou na criança, e quando tocou, sua visão interior se abriu por um curto período de tempo, de modo que ele viu a glória de Deus. E prostrando-se diante do menino, adorou-o, dizendo: Que graça, que amor e que misericórdia há em ti, Senhor, para visitares assim o teu povo. Mas que farei agora à minha casa e que farei a mim mesmo, se não reconheci assim a glória de Deus? Mas a parteira disse: Fica como estás em tudo, mas fica em silêncio sobre o que viste, ou estarás sujeito ao julgamento de Deus. Aqui Nicodemos devolveu a moeda, saiu chorando e mandou decorar este quarto com ouro e pedras preciosas. José pôs-se imediatamente a caminho. Capítulo 27. Regresso a Belém. Ao fim da tarde, 1 hora antes do pôr do sol, os grandes viajantes chegaram novamente a Belém e entraram na gruta que já conheciam. Os 2 filhos que tinham ficado para trás, Salomé e o centurião, receberam-nos de braços abertos e perguntaram aos viajantes como tinha corrido a viagem. José contou-lhes tudo o que tinham encontrado, mas acabou por confessar que nesse dia estava completamente sóbrio, tal como todos os seus companheiros de viagem, pois as poucas reservas tinham mal chegado para a enfraquecida Maria. Quando o centurião ouviu isso de José, foi imediatamente ao fundo da caverna e tirou uma quantidade de comida permitida aos judeus, e então disse a José: Aqui que o seu Deus o abençoe e abençoe de acordo com o seu costume,
e fortaleça e satisfaça a todos vocês com isso. José, pois deu graças a Deus e abençoou a comida, e depois comeu com Maria, seus filhos e a parteira. Ora, tendo Maria passado o dia carregada com o menino, disse a José: José, se ao menos eu tivesse ao meu lado o lugar para deitar a criança, para descansar um pouco os meus braços, eu estaria provida de tudo, e a própria criança poderia fortalecer-se mais tranquilamente no sono. Mal o centurião se tinha percebido do desejo de Maria, saltou imediatamente para as traseiras da caverna e tirou apressadamente uma pequena manjedoura que se destinava às ovelhas. E por isso se assemelhava às manjedouras que hoje se encontram em frente das estalagens no campo. E logo Salomé pegou no feno e na palha mais fina e cobriu a manjedoura com ela. Depois cobriu-a com um lençol limpo e fez uma cama macia para o bebê. Maria, por sua vez, envolveu o menino em lençóis frescos, apertou-o ao peito, beijou-o, deu-o a beijar a José e a todos os presentes e deitou-o na pobre cama do Senhor do céu e da terra. O menino dormia tranquilamente e Maria podia comer tranquilamente e apreciar a refeição que o centurião muito bondoso lhes tinha preparado. Mas depois da refeição, Maria voltou a dizer a José: José, prepara-me uma cama, porque estou muito cansada da viagem e quero ir descansar. Salomé, porém, disse: Ó mãe do meu senhor, eis que já foi cuidado disso há muito tempo. Vem e vê. Maria levantou-se, pegou novamente no bebê, mandou levar a manjedoura para a sua tenda e foi descansar. E esta foi a primeira noite de sono profundo para Maria depois do parto. O centurião fez questão de que o fogão fosse aceso diligentemente e pedras brancas fossem aquecidas e colocadas em volta da tenda de Maria, para que o menino não sofresse de frio, pois era uma noite fria em que a água ao ar livre se transformava em gelo sólido. Capítulo 28. A notícia da caravana persa e a busca de Herodes pelo menino. Na manhã do dia seguinte, José disse: Por que devemos ficar aqui por mais tempo? Maria já recuperou as forças, por isso vamos partir e ir para Nazaré, onde temos um bom lugar para ficar. Mas quando José estava pronto para partir, o centurião que tinha estado ocupado na cidade antes do amanhecer voltou e falou a José: Homem digno de Deus, queres partir para a tua casa, mas eu te proíbo de fazê-lo hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois acabaram de chegar aos meus ouvidos notícias através do meu povo, que chegou de Jerusalém esta manhã, de que 3 poderosas caravanas persas entraram em Jerusalém. 3 chefes magos tinham perguntado a Herodes pelo recém-nascido rei dos judeus. Este homem, que nada sabia sobre o assunto como o príncipe romano alugado da Grécia, dirigiu-se aos sumos sacerdotes para que lhe dissessem onde havia de nascer o novo ungido. Mas eles disseram-lhe que isso havia de acontecer na Judeia em Belém, porque assim estava escrito. Então Herodes despediu os sacerdotes e voltou com todos os seus servos para junto dos 3 chefes e contou-lhes o que tinha aprendido dos sumos sacerdotes.
E recomendou aos 3 que procurassem na Judeia um novo ungido dos judeus, e se o encontrassem, voltassem para ele o mais depressa possível, a fim de que viesse homenagear o menino. Mas tu sabes, meu querido amigo José, que eu não confio nem nos persas, nem muito menos no dominador Herodes. Diz-se que os persas são magos e que descobriram o nascimento através de uma estrela estranha. Não quero de forma alguma negar este facto, pois se aqui aconteceram milagres tão grandes no nascimento desta criança, também podem ter acontecido na Pérsia. Mas esta é também a circunstância mais desfavorável do assunto, porque se trata obviamente desta criança. Se os persas o encontrarem, Herodes também o encontrará. Nós teremos então de nos pôr de pé para nos livrarmos das garras da velha raposa. Portanto, como eu disse, deveis ficar pelo menos mais 3 dias inteiros neste lugar remoto. Dentro deste período, certamente conseguiria fazer com que os buscadores do rei mudem de direção, pois eis que estou no comando de 12 legiões de soldados aqui. Não preciso de dizer mais nada para a vossa tranquilidade. Agora já sabeis o que é necessário, portanto, ficai. Mas agora vou-me embora e voltarei para junto de vós, a meio do dia. José, intimidado por esta notícia, juntamente com a sua família, ficou e esperou, sumiço à vontade do Senhor, para ver o que aconteceria a esta estranha coincidência. Foi ter com Maria e contou-lhe o que acabou de ouvir do centurião. Mas Maria disse: seja feita a vontade do Senhor. Quantas coisas amargas já nos aconteceram e o Senhor transformou-as em mel. Certamente que nem mesmo os persas nos farão mal, se mesmo vierem ter conosco, e se nos quiserem fazer alguma violência, temos pela graça de Deus a proteção do centurião. E José disse: Maria, tudo isso está em ordem. Eu não temo tanto os persas, mas sim o Herodes de barba grisalha. É aquela besta devoradora em forma humana que eu temo, e até o centurião tem medo dele. Pois se os persas provarem que o nosso filho é rei recém-ungido, então não teremos outra alternativa senão fugir. Pois nesse caso também o nosso capitão terá se tornar nosso inimigo por causa da sua salvação, e terá de nos perseguir em vez de nos salvar, se não quiser ser considerado um apóstata e um traidor secreto do seu imperador. E ele sabe-o secretamente, pois expressou-me suas dúvidas significativas sobre Herodes. Por isso, penso que ele nos deixará esperar aqui mais 3 dias. Se tudo correr bem, ele continuará a ser nosso amigo. Mas se tudo correr mal, ele nos tem por perto para nos entregar à crueldade de Herodes, e ainda por cima receberá uma grande honra do seu imperador, por ter tão bem afastado do mundo o rei judeu. Poderia um dia tornar-se perigoso para o país. Maria, porém, respondeu: José, não te preocupes em vão contigo e comigo. Olha, nós bebemos a água maldita e não nos aconteceu nada. Por que é que havemos de ter medo agora, se já vimos e testamos tanto a glória de Deus através desta criança? Seja como for, eu digo-vos, o Senhor é mais poderoso do que os persas, Herodes, o imperador de Roma, e o centurião com as suas 12 legiões. Por isso, ficai tranquilos, como vedes que eu estou tranquilo. Mas eu estou convencido de que o centurião não fará nada até se tornar nosso inimigo, inevitavelmente.
Assim, José, bom e piedoso, foi esperar o centurião e mandou seus filhos aquecerem a gruta e cozinharem frutas para Maria, para ele e seus filhos. Capítulo 29. O testemunho dos 3 reis magos sobre um menino, um rei dos reis, um senhor dos senhores da eternidade. Aproximava-se o meio-dia, mas desta vez o centurião demorou. José contava os minutos com grande ansiedade, mas o centurião não aparecia. Por isso, José dirigiu-se ao Senhor e disse: Meu Deus e meu Senhor, peço-te que não me deixes ter tanto medo, pois já sou velho e estou bastante fraco em todas as minhas articulações. Portanto, fortalece-me, dizendo-me o que devo fazer, para que eu não seja envergonhado diante de todos os filhos de Israel. Depois de José ter orado, veio eis o centurião, quase sem fôlego, e disse a José: Meu homem mais respeitado, neste exato momento voltei de uma marcha com uma legião inteira para um local que fica a 1/3 da distância de Jerusalém, para poder espiar algo dos persas. E também coloquei espiões em todo o lado, mas até agora não consegui descobrir nada. Mas fique calmo, porque quando eles chegarem, têm que se deparar com meus sentinelas. Mas que não lhes seja demasiado fácil passar por qualquer sítio e vir para aqui, antes de serem interrogados e julgados por mim. Por isso, vou voltar imediatamente e reforçar as sentinelas. Estarei convosco à noite. E José louvou a Deus e disse a seus filhos: Ponham agora a comida na mesa, e tu, Salomé, pergunta a Maria se ela quer comer conosco à mesa, ou levamos-lhe a comida para o acampamento. Maria, porém, saiu da sua tenda com a criancinha e disse alegremente: Como já tenho forças, comerei convosco à mesa, mas tragam a manjedoura para a criancinha. José, porém, encheu-se de alegria e pôs os melhores pedaços diante de Maria, e louvaram o Senhor Deus, e comeram e beberam. Mal tinham acabado de comer, eis que de repente se ouviu um grande barulho fora da gruta. José enviou Joel para ver o que se passava. Mas quando Joel olhou para fora da porta, pois a caverna era de madeira à saída, viu uma caravana inteira de persas com camelos carregados e falou com uma voz ansiosa: Pai, José, por amor do Senhor, estamos perdidos, pois eis que os famigerados persas estão aqui, com muitos camelos e uma grande companhia de servos. Eles montaram as suas tendas e estão acampados em um grande círculo, cercando completamente nossa caverna. E 3 líderes, adornados com ouro, prata e pedras preciosas, estão desembalando sacos de ouro e se preparando para entrar na caverna. Esta notícia quase deixou o nosso bom José sem palavras. Com muita dificuldade, conseguiu pronunciar as palavras: Senhor, tem piedade de mim, pobre pecador. Sim, agora estamos perdidos. Maria, porém, pegou no bebê e correu para a sua tenda, dizendo: Só quando eu morrer é que me vais tirá-lo. José foi até à porta, acompanhado pelos seus filhos, e olhou furtivamente para fora para ver o que faziam os persas. Mas quando viu a grande caravana e as tendas montadas, o seu coração ficou duplamente preocupado e começou a suplicar com fervor que o Senhor o ajudasse a sair de tão grande dificuldade, apenas desta vez. Mas, enquanto ele estava a suplicar, apareceu o centurião com toda a armadura,
acompanhado de 1000 guerreiros, e colocou os guerreiros de cada lado da gruta. Mas ele mesmo foi e interrogou os 3 magos sobre o motivo de sua chegada e a maneira pela qual eles, completamente despercebidos por ele, haviam chegado a este lugar. E os 3 disseram unanimamente ao centurião: não nos tomos por inimigos, pois vês que não temos connosco armas nem visíveis, nem escondidas. Ora, nós somos astrólogos da Pérsia e temos uma antiga profecia da qual está escrito que neste tempo há de nascer aos judeus um rei dos reis, e o seu nascimento será assinalado por uma estrela. E aqueles que virem a estrela ponham-se a caminho e vão para onde a poderosa estrela os conduzir, pois aí encontrarão o Salvador do mundo, onde a estrela tomará a sua posição. Mas eis que por cima deste estábulo está a estrela bem visível para todos, mesmo em pleno dia. Este foi o nosso guia até aqui, mas aqui permaneceu de pé sobre este estábulo, e certamente chegamos ao lugar, sem qualquer decência, onde a maravilha de todas as maravilhas se encontra viva. Uma criança recém-nascida, um rei dos reis, o Senhor dos senhores da eternidade. Temos de o ver, de o adorar e de lhe prestar a maior homenagem. Por isso, que o nosso caminho não seja bloqueado, pois certamente nenhuma estrela maligna nos trouxe aqui. Então o centurião olhou para a estrela e ficou admirado, porque primeiro estava muito baixa e depois a sua luz era tão forte como a luz natural do sol. Quando o centurião se convenceu de tudo isto, disse aos 3: Bem, agora estou convencido, pelas vossas palavras e pela estrela, de que viestes aqui de boa fé. Mas não compreendo o que tivestes de fazer antes em Jerusalém com Herodes. Será que a estrela também vos indicou esse caminho? Porquê é que o vosso guia milagroso não vos conduziu imediatamente até aqui, visto que este é certamente o lugar do vosso destino? Continuo a exigir uma resposta da vossa parte, caso contrário, não entrareis na gruta. Mas os 3 disseram: O grande Deus saberá, com certeza que deve estar nos seus planos, pois nenhum de nós alguma vez pensou em ir sequer perto de Jerusalém. E podes acreditar em nós, não gostávamos nada das pessoas de Jerusalém, muito menos de Herodes, o rei, mas como já lá estávamos e a atenção de toda a cidade estava virada para nós, tínhamos de mostrar qual era a nossa intenção. Os sacerdotes falaram-nos por intermédio do príncipe, que nos pediu que lhe falássemos mais uma vez do rei que tinha sido encontrado, para que ele também viesse prestar homenagem ao novo rei. Mas o centurião disse: Nunca o fareis, porque eu conheço as intenções desse príncipe. É melhor ficarem aqui como reféns. Mas agora vou entrar e falar com o pai do menino a vosso respeito. Capítulo 30. A estrela dos 3 reis magos e a antiga profécia dos astrólogos persas, Gaspar, Melchior e Baltazar, os espíritos que os acompanharam, Adão, Caim e Abraão. Quando o bom José ouviu todas essas coisas, aliviava-se-lhe o coração angustiado, e ouvindo que o centurião vinha ter com ele, preparou-se para o receber. O centurião entrou, saudou a José e disse-lhe: Homem do meu maior respeito, eis que por uma maravilhosa coincidência chegaram aqui estes orientais que agora esperem do lado de fora. Examinei-os cuidadosamente e não encontrei nada de grave neles. Eles querem homenagear a criança de acordo com o mandamento do seu Deus, e por isso
eu sou da opinião de que você pode deixá-los entrar sem o menor medo, quando for conveniente para você. E José disse: se assim é, louvarei e glorificarei o meu Deus, pois ele removeu novamente uma pedra ardente do meu coração. Mas Maria ficou um pouco assustada antes, quando os persas começaram a acampar em torno desta caverna. Portanto, devo primeiro ver como está organizado, para que a chegada despreparada desses convidados não a assuste mais do que ela foi assustada por eles antes. Mas o centurião aprovou a precaução de José, e José foi ter com Maria e contou-lhe tudo o que tinha ouvido do centurião. E Maria disse alegremente: paz a todos os homens da terra que têm um coração fiel e bom e têm uma vontade guiada por Deus. Que venham só quando o Espírito do Senhor lhes indicar e recolham a benção de sua fidelidade, pois eu não tenho o menor receio deles. Mas, quando eles entrarem, deve ficar bem perto de mim, pois não seria bom que eu os recebesse sozinha nesta tenda. José, porém, disse: Maria, se tens forças, levanta-te com o menino, toma a manjedoura e coloca diante de ti, e então os convidados poderão entrar e honrar o menino. Maria imediatamente cumpriu a vontade de José, e José disse ao centurião: eis que estamos prontos. Se os 3 quiserem entrar, já lhes podemos dar a entender que, segundo a nossa pobreza, estamos bem preparados para recebê-los. Então o centurião saiu e anunciou isso aos 3. Os 3 se prostraram no chão, louvaram a Deus por essa permissão. Depois pegaram os sacos de ouro e, reverentemente, entraram na caverna. O capitão abriu a porta e os 3 entraram na gruta com a maior reverência, pois no momento da sua entrada, uma luz poderosa emanava da criança. Quando eles, os 3 reis magos, chegaram a poucos passos da manjedoura, onde a criança estava deitada, caíram sobre seus rostos e adoraram-na. Durante cerca de 1 hora ficaram deitados diante da criança, curvados e cheios da maior reverência. Só depois se levantaram e lentamente, ajoelhados, ergueram o rosto umedecido pelas lágrimas e contemplaram o Senhor, Criador do infinito e da eternidade. Os nomes dos 3 eram Gaspar, Melchior e Baltazar. E o primeiro, na companhia do Espírito de Adão, disse: dai a Deus a honra, o louvor, a glória. Hosana, Hosana, Hosana a Deus, o uno e trino, da eternidade à eternidade. Aqui ele pegou o saco trabalhado em ouro, no qual estavam 33 libras do mais fino incenso, e entregou-o a Maria com a maior reverência, dizendo: aceita sem medo, ó Mãe, este pequeno testemunho daquilo de que todo o meu ser será eternamente preenchido. Aceita o mau tributo exterior que toda criatura pensante deve, do fundo do seu coração, ao seu Criador omnipotente para sempre. Maria pegou no pesado saco e entregou-o a José, e o doador levantou-se, pôs-se à porta e voltou a ajoelhar-se e a adorar o Senhor na criança. Então, o segundo, que era mouro e tinha o espírito de Caim em sua companhia, pegou um saco um pouco menor, mas do mesmo peso, cheio do mais puro ouro, e o apresentou a Maria, dizendo: do que é devido ao Rei dos Espíritos e dos homens na terra, ofereço-te o mais pequeno sacrifício, Senhor da glória eterna. Aceita, ó Mãe, que deu à luz, aquele
que todas as línguas dos anjos jamais poderão expressar. Então Maria pegou no segundo saco e deu-o a José, e o sábio que estava a oferecer o sacrifício levantou-se e foi para o primeiro e fez como ele. Então o terceiro levantou-se, pegou no seu saco cheio de mirra de ouro, uma especiaria muito preciosa naquele tempo, e deu-o a Maria, dizendo: O espírito de Abraão está na minha companhia, e vê agora o dia do Senhor, que ele tanto esperava. Mas eu, Baltazar, ofereço aqui uma pequena ofrenda, o que é devido ao filho dos filhos. Aceita-o, ó Mãe de toda a graça. Mas eu guardo um sacrifício melhor no meu peito. É o meu amor. Isto permanecerá um verdadeiro sacrifício para esta criança para sempre. E Maria pegou no saco, que pesava também 33 quilos, e deu-o a José. E o sábio levantou-se e foi ter com os 2 primeiros. Rezou ao menino e, acabada a sua oração, saiu com os 2 primeiros, quando as suas tendas estavam montadas. Capítulo 31. Os 3 dons abençoados de Deus, a sua santa vontade, a sua graça e o seu amor. Quando os 3 reis magos saíram completamente e foram descansar nas suas tendas, Maria disse a José: Olha agora tu, homem ansioso e preocupado, como o Senhor nosso Deus é glorioso e bom, como é paternal conosco. Quem de nós poderia ter sonhado com tal coisa? Do nosso grande medo, Ele trouxe-nos uma benção tão grande e transformou todo o nosso grande medo e ansiedade numa alegria tão grande. Dos que temíamos que procurassem tirar a vida do menino, vimos que só lhe deram a honra que só devemos ao Senhor Deus. E além disso, recebemos uma dádiva tão rica que, pelo valor das dádivas, podemos comprar uma propriedade muito considerável para nós, e aí podemos certamente providenciar a educação da criança divina de acordo com a vontade do Senhor. Ó José, hoje quero agradecer ao Senhor amorosíssimo, louvá-lo e glorificá-lo toda a noite, porque Ele antecipou de tal modo a nossa pobreza que agora podemos ajudar-nos a nós próprios, de forma bastante amigável. Que me deseja isto, querido pai José? E José disse: Sim, Maria, o Senhor Deus é infinitamente bom para aqueles que o amam acima de todas as coisas e colocam toda a sua presença só nele. Mas quero dizer que os presentes não são para nós, mas para a criança, e por isso não temos o direito de os usar como quisermos. Mas a criança chama-se Jesus e é um filho do Altíssimo. Por isso, devemos perguntar primeiro ao Pai Altíssimo o que deve ser feito com esses tesouros. E nós faremos o que Ele quiser fazer com eles, mas sem a sua vontade não lhes tocarei durante toda a minha vida e prefiro ganhar um pedaço de pão abençoado para ti e para mim da maneira mais árdua do mundo. Se até agora vos alimentei a vós e aos meus filhos com o trabalho das minhas mãos abençoadas pelo Senhor, poderei voltar a fazê-lo com a ajuda do Senhor. Por isso, não olho para esses dons, mas apenas para a vontade do Senhor e para a sua graça e amor. Estes são os 3 maiores dons de Deus que nos abençoam poderosamente em todos os momentos. A sua santa vontade é para mim o incenso mais precioso, a sua graça o ouro mais puro e mais pesado, e o seu amor a mirra mais deliciosa. Podemos usar estes 3 tesouros generosamente em todos os momentos, sem hesitação,
Mas não devemos tocar neste incenso, neste ouro e nesta mirra nos sacos de ouro, sem os primeiros 3 tesouros principais, que sempre nos renderam os dividendos mais abundantes até agora. Por isso, querida Maria, façamos isto, e sei que o Senhor olhará para nós com grande benevolência, mas que a sua benevolência seja para nós o maior de todos os tesouros. Que te parece, querida Maria? Tenho razão ou não? Não é com estes tesouros que se faz melhor o bem? Aqui, Maria comoveu-se até as lágrimas e elogiou a sabedoria de José. O centurião abraçou José e disse: Sim, continuas a ser um verdadeiro homem, segundo a vontade do teu Deus. Mas o menino olhou para José com um sorriso, levantou uma das mãos, como se estivesse a abençoar o seu pai adotivo, o piedosíssimo José. Capítulo 32. Um anjo como conselheiro dos 3 sábios. Os 3 reis magos reuniram-se numa tenda e discutiram o que deviam fazer. Deveriam eles manter a palavra dada a Herodes ou deveriam quebrar a palavra pela primeira vez? E se fossem por outro caminho para a sua terra, qual deles os levaria em segurança para a sua terra? E um perguntou ao outro: será que a estrela milagrosa que nos trouxe até aqui também nos levará de volta para casa por outro caminho? E, estando eles a discutir isto, eis que de repente um anjo apareceu no meio deles e disse-lhes: Não vos preocupeis em vão, o caminho já está preparado. Assim como os raios do sol indicam sobre a terra ao meio-dia, assim também sereis conduzidos amanhã por um caminho reto para a vossa terra, que não seja Jerusalém. Então o anjo desapareceu e os 3 foram descansar. E de manhã cedo partiram dali e logo voltaram para a sua terra pelo caminho mais curto, onde anunciaram a grande glória de Deus a muitos amigos e os despertaram para a fé correta no Deus único. Naquela mesma manhã, José perguntou ao centurião quanto tempo deveria permanecer na gruta. Mas o centurião disse a José com bondade: Homem do meu maior respeito, pensas que te mantenho aqui como prisioneiro? Oh, que ideia! Como poderia eu, um verme no pó diante do poder do teu Deus, manter-te cativo? Mas o que o meu amor por ti faz, eis que isso não é cativeiro. Pelo meu poder, és livre a cada hora e podes ir onde quiseres, mas não estás igualmente livre do meu coração, que naturalmente te quer manter aqui para sempre, pois ama-te a ti e ao teu filho com um poder indescritível. Mas fica quieto por alguns dias. Enviarei imediatamente espiões a Jerusalém e descobrirei lá o que a raposa cinzenta fará, se os persas não cumprirem a palavra que lhe deram. Então saberei julgar-vos e proteger-vos-ei contra qualquer perseguição por parte desse patife. Pois podem acreditar em mim. Esse Herodes é o maior inimigo do meu coração e vou atacá-lo onde puder. É claro que sou apenas um centurião e eu próprio sou ainda um subordinado do comandante superior que reside em Sidom e Esmirna e domina 12 legiões na Ásia. Mas eu não sou um centurião comum, sou um patrício e, portanto, de acordo com o meu título, comando as 12 legiões da Ásia. Se eu quiser usar uma ou outra, não preciso de mandar primeiro a Esmirna, mas como patrício, só mando e a legião tem de me obedecer.
Por isso, podem contar comigo se Herodes se levantar. José agradeceu ao centurião por esse cuidado muito gentil, mas depois acrescentou e disse: Escuta-me também agora, amigo muito honrado. Eis tu também já estiveste muito preocupado com os persas. Mas de que serviu tudo isso? Os persas chegaram sem serem vistos por todos os teus 1000 olhos e acamparam muito antes que pudesses descobrir um só deles. Se o Senhor meu Deus não me tivesse protegido, onde estaria eu agora com a vossa ajuda? Antes de apareceres, os persas já me teriam matado, a mim e à minha família há muito tempo. Por isso, digo-te como amigo e com a maior gratidão. A ajuda humana não vale nada, porque os homens não são nada perante Deus. Se, no entanto, o Senhor Deus deseja nos ajudar, e só Deus pode ajudar, então não nos devemos preocupar muito, porque apesar de todos os nossos esforços, tudo acontecerá como o Senhor quer, mas nunca como nós queremos. Por isso, abstende-te de fazer um reconhecimento perigoso e trabalhoso em Jerusalém, onde por enquanto pouco aprendereis de útil, e por enquanto, se vier a acontecer, ainda podereis passar maus momentos por minha causa. Mas esta noite o Senhor certamente me dirá o que Herodes fará e o que eu terei que fazer. Portanto, você e eu podemos ficar bem tranquilos e deixar o Senhor sozinho governar sobre mim e você, e tudo ficará bem. O centurião, porém, ouvindo José dizer isto, ficou muito abalado no seu espírito e sentiu-se contristado por José ter recusado a sua ajuda. José, porém, disse: Meu caro amigo, isso te dói porque eu te aconselhei a não cuidar mais do meu bem-estar. Mas se olhares para o assunto à luz brilhante, terás necessariamente de encontrar a mesma coisa. Quem já nos levou o sol, a lua e todas as estrelas através do firmamento? Quem de nós jamais comandou os ventos, as tempestades e os relâmpagos? Quem cavou o leito do mar, poderoso? Quem entre nós traçou o caminho dos grandes rios? Aqui, ave, ensinamos a voar velozmente, e quando lhe dispusemos as penas? Quando é que lhe formamos uma garganta rica em sons e canções? Onde está a erva que cresce a partir das sementes vivas criadas por nós? Mas eis que o Senhor faz todas estas coisas todos os dias. Como o seu reinado poderoso e maravilhoso lembra você a cada momento de seu cuidado infinitamente amoroso, como você pode se perguntar quando eu amigavelmente lhe aponto que diante de Deus toda a ajuda humana afunda novamente na poeira da insignificância? Estas palavras deixaram o centurião de novo de bom humor, mas mesmo assim ele enviou secretamente espiões a Jerusalém para saber o que se passava lá. Capítulo 33. Preparativos para a fuga para o Egito. José, vende os tesouros e compra mais alguns animais de carga, porque tu e a tua família têm de fugir para o Egito. Eis que Herodes se enfureceu e resolveu matar todas as crianças de 1 a 12 anos, porque foi traído pelos magos. Eles deveriam ter-lhe dito onde tinha nascido o novo rei, para que ele mandasse os seus homens assassinar o menino, que é o novo rei. Mas nós
anjos do céu, fomos instruídos pelo Senhor, ainda antes de Ele vir ao mundo, a vigiar com o maior cuidado tudo o que diz respeito à vossa segurança. Por isso, vim agora ter convosco para vos dizer o que Herodes vai fazer, já que não consegue apanhar aquele que é justo. O próprio centurião terá de pagar subsídios a Herodes, se não quiser ser traído por ele perante o imperador. Por isso, é preciso que amanhã te ponhas a caminho. Mas podes também comunicar isto ao centurião. Ele ajudar-te-á a partir depressa, para assim seja feito em nome daquele que vive e amamenta nos peitos de Maria. Neste momento, José acordou e Maria também, que imediatamente chamou José com uma voz ansiosa e lhe contou o seu sonho. Mas José viu logo o seu rosto na história de Maria e disse: Maria, não te preocupes, antes do meio-dia já teremos passado as montanhas e dentro de 7 dias estaremos no Egito. Mas agora que está a amanhecer, vou sair imediatamente e ordenar tudo para uma partida rápida. Aqui também José foi com os 3 filhos mais velhos, pegou nos tesouros e levou-os a um cambista, que lhe abriu a porta o mais depressa possível e lhe pagou a quantia total. José dirigiu-se então a um negociante de animais de carga, guiado por um servo do cambista, e comprou imediatamente 6 burros de carga e regressou à gruta, bem equipado. Lá, o centurião já o esperava e imediatamente lhe contou as notícias mais cruéis e vergonhosas que lhe haviam sido trazidas de Jerusalém. José, porém, não ficou muito espantado com a história do centurião e apenas falou num tom que lhe revelava a sua fé em Deus. Caro amigo, o que você me conta agora, tudo isso e muitos outros detalhes da decisão de Herodes, já me foi revelado ontem à noite pelo Senhor, assim como eu havia predito ontem. Eis que tu mesmo terás de lhe pagar subsídios, pois ele quer mandar estrangular todas as crianças dos arredores de Belém e da própria cidade, desde algumas semanas de idade até ao 12º ano, para chegar a mim entre elas. Por isso, é preciso que eu fuja hoje mesmo daqui, para onde o Espírito do Senhor me conduzirá, para escapar à crueldade de Herodes. Por isso, peço-te que me indiques o caminho seguro para Sidom, pois tenho de partir dentro de 1 hora. Ao ouvir isto, o centurião ficou muito zangado com Herodes e jurou vingança incansável contra ele, dizendo: José, como agora é dia e o sol já está acima do horizonte, como vive o teu Deus, eu, como o mais nobre patrício de Roma, mais depressa me deixarei amarrar à cruz, do que deixarei o louco realizar impunemente tal empreendimento. Eu mesmo vos conduzirei imediatamente sob os montes, sob cobertura adequada, e se souber que estáis em segurança, voltarei depressa e enviarei imediatamente o mensageiro a Roma, para comunicar ao imperador tudo o que Herodes pretende fazer. Mas eu farei tudo o que puder para frustrar o plano deste monstro aqui. E José respondeu: Bom e honrado amigo, se podes fazer alguma coisa, pelo menos protege as crianças dos 3 aos 12 anos. Isso estará na tua responsabilidade. Mas não conseguirás proteger as crianças desde o nascimento até ao 2º ano. Porém,
Poderás oferecer proteção às crianças mais velhas, não pela força, mas apenas pela sabedoria. O Senhor vai guiar-te com essa sabedoria. Por isso, não penses muito no que vais fazer, porque o Senhor te guiará em segredo. Mas o centurião disse: Não, o sangue das crianças não deve correr. Antes usarei a força militar. José, porém, disse: Olha que podes tu fazer quando Herodes sai de Jerusalém com toda uma legião romana. Por isso, faz o que o Senhor te indicar, para que possas salvar as crianças dos 3 aos 12 anos de uma forma amigável. Aqui, o centurião cedeu. Capítulo 34. A partida para a fuga. Após esta conversa entre José e o centurião, José disse aos seus filhos: Levantem-se e preparem os animais de carga. Selem os 6 burros novos para mim e para vocês, e o velho e já testado para Maria. Levai a maior parte da comida que puderdes, mas deixai aqui o boi com a carroça, em memória da parteira e como lembrança da sua atenção por nós. Assim, o boi com a carroça passou para a posse da parteira e não era mais usado para trabalho algum. Salomé, porém, perguntou a José se podia ir com ele. E José respondeu: Isso depende de ti, mas eu sou pobre, bem o sabes, e não te posso dar um salário, se quiseres trabalhar para mim como criada. No entanto, se você tiver meios e puder cuidar da sua comida e roupas comigo, você pode me seguir. Mas Salomé disse: Ouve, filho do grande rei Davi, minha fortuna deveria ser suficiente para 100 anos, não só para mim, mas para toda a sua família. Porque sou mais rico em bens do mundo do que tu pensas. Mas espera só mais uma hora, e eu estarei aqui carregada de tesouros, pronta para viajar. Mas José disse: Salomé, tu és uma jovem viúva e mãe, por isso também deves levar contigo os teus 2 filhos. Olha, isto vai dar-te muito trabalho, e eu não tenho mais um minuto a perder, porque daqui a 3 horas Herodes já estará a entrar aqui, e daqui a 1 hora já estarão a chegar os seus pronunciadores e os mensageiros. Como vês, é impossível para mim esperar pelos seus preparativos. Acho que seria melhor se você ficasse, para que eu não me atrasse por sua causa. Se, porém, a vontade do Senhor me fizer voltar a este lugar, me estabelecerei novamente em Nazaré. Mas, já que você deseja me servir, por favor, vá ocasionalmente a Nazaré e alugue minha propriedade por mais 3 a 7 anos, para que ela não caia nas mãos de estranhos. E Salomé renunciou à sua exigência e contentou-se com esta tarefa. Depois de ter abraçado o centurião e o ter abençoado, José chamou Maria para que sentasse no seu animal de carga com a criança. Quando tudo estava pronto para partir, o centurião disse a José: Homem do meu maior respeito, será que voltarei a ver-te? E esta criança, com sua mãe? Respondeu José: Mal passarão 3 anos, que eu e o menino com sua mãe iremos cumprimentá-los mais uma vez. Tenha certeza disso. Agora vamos partir. Amém. José montou o seu animal de carga e os seus filhos fizeram o mesmo. José pegou nas rédeas do animal de carga de Maria e conduziu-o para fora da gruta,
louvando o Senhor. Quando todos estavam do lado de fora, José viu uma multidão de pessoas de cidade apressando-se para ver o menino recém-nascido, pois tinham ouvido falar da partida do menino pela parteira, que havia retornado para sua casa, e pelo cambista. Mas esta multidão de espectadores era muito desagradável para José. Ele então pediu ao Senhor que o tirasse daquela multidão ociosa e boquiaberta o mais rápido possível. Eis que naquele momento um denso nevoeiro descia sobre toda a cidade e não era possível a ninguém ver mais longe do que 5 passos. Isso irritou a multidão e ela voltou para a cidade. E José, conduzido pelo centurião e por Salomé, foi capaz de alcançar a próxima cordilheira sem ser visto. Quando chegou à fronteira entre a Judeia e a Síria, o centurião deu a José um salvo-conduto para Cirénio, governador da Síria. José aceitou-a com ações de graças e o centurião disse: Cirénio é meu irmão, não preciso dizer mais nada, então viaja e retorne com segurança da mesma maneira. Então o capitão voltou junto com Salomé e José continuou seu caminho em nome do Senhor. Por volta do meio-dia, José alcançou o cume da montanha a 12 horas de distância de Belém. O cume ficava inteiramente dentro de Síria e também era chamado de Celesíria pelos romanos naquela época. Pois José teve de fazer este desvio um pouco mais longo, já que não havia caminho seguro da Palestina para o Egito. Seu itinerário foi o seguinte. No primeiro dia, chegou perto da pequena cidade de Bostra. Ele passou a noite lá louvando o Senhor. Foi aí que os ladrões vieram roubá-lo. Mas quando viram o menino, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram-no, e depois fugiram para os montes, assustados. De lá, José partiu no dia seguinte, atravessando uma íngreme cadeia de montanhas, e ao anoitecer chegou à região de Paneia, cidade fronteiriça entre a Palestina e a Síria ao norte. De Paneia chegou ao terceiro dia à província de Fenícia e chegou à região de Tiro, para onde se dirigiu no dia seguinte com o seu salvo-conduto a Cirénio, que se encontrava em Tiro por motivos de negócios. Cirénio recebeu José com bondade e perguntou-lhe o que podia fazer por ele. José, porém, respondeu: para que eu possa chegar ao Egito em segurança. E Cirénio disse: bom homem, tu te desviaste muito, pois a Palestina está muito mais perto do Egito do que a Fenícia. Agora tens de atravessar novamente a Palestina, e daqui para Samaria, de lá para Jafa, de lá para Ascalão, de lá para Gaza, de lá para Gerase, de lá para Lusa, na Arábia. Aí José ficou triste porque se tinha extraviado, mas Cirénio teve pena de José e disse: bom homem, lamento a tua situação. Tu és judeu, inimigo dos romanos, mas como o meu irmão, o meu tudo, gosta tanto de ti. Eis que amanhã parte daqui um navio pequeno, mas seguro, para a Ostracina. Chegarás lá em 3 dias, e quando estiveres em Ostracina, já estarás no Egito. Darei a você uma carta de salvo-conduto que permitirá que você fique e compre alguns bens em Ostracina sem impedimentos. Por hoje, porém, você é meu convidado. Por favor, traga sua bagagem.